Eu te peço que tu me convertas o coração, que eu decida mudar de uma vez a direção. Desta vez é pra valer, desta vez é pra valer. Quero ser como fui batizado, não quero voltar ao pecado. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Desta vez é pra valer, desta vez é pra valer. Quero ser como fui batizado, não quero voltar ao pecado. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. É o Amor Vencerá chegando até o seu coração, nesta expectativa. Converte, Senhor, o meu coração. Nós estamos no tempo favorável, o tempo propício para voltar o nosso coração para o Senhor. E a proposta do programa no dia de hoje, no Amor Vencerá, traz este convite para entrarmos com piedade, com profundidade no apelo da igreja, nesse tempo favorável da Quaresma. Inclusive, a mensagem do nosso amado Papa Leão para esse tempo litúrgico nos diz e nos recorda que este é um período em que a igreja nos convida a recolocar o mistério de Deus no centro da nossa vida, para que a fé ganhe novo impulso e o coração não se perca entre as inquietações e distrações do cotidiano. Então, o Amor Vencerá no dia de hoje, quarta-feira de cinzas, primeiro dia desse tempo favorável, nos convida a centralizar toda a nossa vida dentro do coração de Jesus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está no rincão, que veio rezar conosco, sejam bem-vindos. Você de perto e de longe, seja bem-vindo. Pati, minha querida, seja bem-vinda. Obrigada, Antonieta. É uma alegria sempre entrar nesse tempo, né? Um tempo de oportunidade de se rever, de configurar a nossa vida a Jesus. Então, é um tempo de graça, um tempo de um grande retiro que toda a igreja é convidada a viver, porque ao longo da caminhada a gente vai desviando um pouco da rota. E graças a Deus, na Quaresma, o Senhor nos chama de volta e nos dá a oportunidade de conversão, né? Graças a Deus. É verdade, graças a Deus. Meu querido irmão, carinhosamente eu o chamo de Johann Sebastian Bach. Maravilha, maravilha. Bom dia, família Canção Nova. Aproveitar para mandar um abraço lá para a paróquia São Francisco de Assis, em Cubatão. Estive lá no domingo com a Rogerinha, foi muito bom o encontro. Pregação, adoração, missa, show oracional, um acolhimento assim, 10. O pessoal lá ama a Canção Nova. Um abraço a todos vocês aí. É isso aí. Louvado seja Deus. Graças a Deus, esse feriado prolongado em todo o Brasil. Nós somos testemunha da graça que foi derramada através de tantos encontros neste período. É um encontro que nos prepara a entrar também nesse tempo favorável da igreja. Olha, a RCC Brasil publicou aqui no estado de São Paulo, onde nós moramos, foram 307 encontros. 307 encontros. Minha gente, é motivo de louvar a Deus em todos os estados do Brasil.
graças a Deus, um tempo de um feriado longo em que muitas pessoas fizeram a opção de passar esse feriado do tempo de carnaval na presença do Senhor. Inclusive, aqui na nossa casa de missão, na Canção Nova, o rebanhão que começou na inspiração do coração do Padre Jonas Abib e que lançou essa missão, falando profeticamente, não é só para aqui. Espalhe a semente, vá para a sua diocese, vá para seu estado, vá para a sua cidade. E graças a Deus, nós podemos ver os frutos dessa inspiração de rebanhão que se espalhou por todo o Brasil, né? É uma alegria, muito bom. Eu ouvi muito esse testemunho esse final de semana. Mas, meus irmãos, projeto Dai-me Almas, nós estamos com 44%, subimos 2%, falta-nos 56% e nós temos 8 dias úteis para chegarmos ao 100%. Na conta aí do nosso financeiro, dos irmãos que trabalham com eficácia para cuidar das contas de toda a obra Canção Nova, nós precisamos alcançar 7% ao dia para chegarmos aí no total dos 100%. E nós temos aqui uma proposta do Clube da Evangelização, o coração da obra Canção Nova. O pagamento por Pix, porque muitos sócios, pelo fato de ser prático e rápido, faz a opção de fazer a doação por Pix. Também tem sócio que fez a opção de pelo carnê ou pelo boleto. Então, não podemos deixar nenhum carnê, nenhum boleto na gaveta. Não esqueça, já se apresse aí para agilizar a sua doação desse mês. Esse mês também é um mês curto, não é? Poucos dias. Se você fizer a sua contribuição através do Pix, na chave pix.doação@cançãonova.com, você pode também agilizar essa campanha desse mês. E quero também lembrar que quem está com o boleto ou o carnê, no boleto e no carnê tem o QR Code que você fazendo ali, escaneando, vai te levar diretamente a tua doação por Pix, rápido, prático e eficaz. Então pensa nisso e nos ajude. Para você que colabora, que gosta de ajudar e ainda não se tornou um sócio evangelizador, fica aí o convite para você entrar nessa companhia de pesca, como o Padre Jonas, com tanto amor, explicava e nos ensinava. Você pode fazê-lo ligando para nós agora no número 12 31 86 2600. Esse número é o WhatsApp. Você pode colocar a opção de quero tornar-se um sócio evangelizador e entra nessa companhia conosco. Hoje é quarta-feira de cinzas, e toda quarta-feira na Canção Nova é a missa dos sócios do Clube da Evangelização. Então, cada sócio evangelizador que vem rezar no dia de hoje na Santa Missa pelo Clube da Evangelização, seu nome, suas intenções estão lá, porque é uma missa em especial que nós oramos por todos os sócios evangelizadores, por todos aqueles que ajudam a obra Canção Nova. E você pode acompanhar pela TV Canção Nova, porque é transmitida a partir das 20 horas. Pati, vamos colocar as nossas intenções? Vamos rezar por toda a Santa Igreja, né? Para que nós possamos viver de fato
com muita profundidade esse tempo da quaresma, rezar por todos os párocos, né, que nesse tempo também intensifica aí, né? Dobra o trabalho. Dobra o trabalho, né? Que mais pessoas de fato busquem os sacramentos, busquem se reconciliar com Deus, com as pessoas, né? E que se reacenda no coração de toda a Santa Igreja esse desejo de viver a santidade. Essa é a minha intenção hoje, né? Colocando todo o corpo que é a Igreja nesse mistério, né, de conversão, né? Vamos rezar por toda a Santa Igreja. Amém. Eu quero colocar também aqui a paz no mundo. Quero colocar também cada sócio evangelizador com a situação que está vivendo, que está passando no dia de hoje, as famílias, projeto de Deus. A família não é um projeto humano, a família é um projeto de Deus. E como a família é atacada no dia de hoje? Mas nós combatemos, não são com armas humanas os ataques sobre a família. Nós combatemos com a oração. E é por isso que essa luta ela é espiritual, não é humana, não é um enfrentamento com a outra pessoa, com o outro. O enfrentamento e a luta é contra o príncipe deste mundo, é contra os demônios. E essa luta ela é vencida com armas espirituais. Por isso nós queremos colocar aqui todas as famílias, com as suas dificuldades, com as suas lutas, colocar os pais, as mães, colocar os filhos, colocar aqui no coração de Jesus, colocar aqui na barquinha do Senhor. Eu quero colocar em oração a vida de Erondina Souza de Jesus e Maria de Fátima Souza de Jesus, lá da cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Estamos rezando por você, colocando aqui, Erondina e Maria de Fátima na barquinha do Senhor. Quero agradecer e colocar aqui também na barquinha do Senhor toda a equipe da Renovação Carismática Católica, da Forania Santo Antônio em Venda Nova, em Belo Horizonte, e da Forania Nossa Senhora do Pilar, em Nova Lima, também ali na Grande BH. Então eu quero colocar os coordenadores, o Arley, o Emilson, a Geralda, o Gabriel e a Lara, e o Joaquim, que ela espera no ventre. Quero colocar a vida do Eider, toda a sua vida, o Edu Rodrigues com seu ministério, o David, o Lázaro Prachedes, o Rogerinho Rosa e a Maurilza, coordenadora estadual da renovação lá de Belo Horizonte. E na Forania Nossa Senhora do Pilar, eu quero colocar a vida do coordenador Antônio Siri, quero colocar a vida do Luzimar e do Gerry, da Daniela e do querido Padre Rômulo, colocando aqui na barquinha do Senhor a vida de vocês, a luta, a missão, o empenho em evangelizar, com ardor no coração, impulsionado pelo fogo do Espírito, as lutas, o embate na oração, orando uns pelos outros, sustentando a missão de cada um. E assim, colocando também a intenção de cada um de vocês que estão aqui no Rincão, cada um de vocês que trouxe a sua intenção, seu pedido, o seu clamor aqui. Estende sua mão. Isso, coloco aqui na barquinha do Senhor, que você trouxe sua família, aí da cidade onde você está, do seu estado, todos os seus pedidos aqui na barquinha do Senhor. Pati, preparemos nosso coração nesse momento para orarmos com a palavra de Deus. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus para inundar o nosso coração. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor
poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, pra sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, 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 inunda meu ser. Espírito Santo de Deus, inunda nesta hora todo o nosso ser. Espírito Santo de Deus, vem sobre os nossos pensamentos. Nesta hora, Espírito Santo, submetemos nosso pensamento, nossa inteligência, toda a nossa parte cognitiva, Espírito Santo, nós submetemos a tua ação, ao teu poder. Espírito Santo de Deus, inflama o nosso coração neste tempo favorável, para que o nosso coração se abra com a nossa verdade, com a nossa história, com tudo aquilo que nós estamos vivendo, colocando as claras na presença do Senhor, para que Ele nos transforme, para que o poder da sua palavra, da ação do seu Santo Espírito, da vivência dos sacramentos da igreja, transforme o nosso coração, converta o nosso coração. É impossível, meu irmão, minha irmã, um coração convertido se não passar pela obra do Espírito Santo. É Ele que faz essa obra de transformação e de conversão na nossa vida. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem e transforma, Espírito Santo, o nosso ser. Cantemos mais uma vez: Espírito de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, pra poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, pra sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser. Nós vamos rezar com a segunda leitura que a Santa Liturgia nos traz para o dia de hoje, que está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 20 e 21, e depois o capítulo 6, versículos 1 e 2. Somos, pois, embaixadores de Cristo. É como se Deus mesmo fizesse seu apelo através de nós. Em nome de Cristo, vos suplicamos, reconciliai-vos com Deus. Aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós,
para que nele nos tornemos justiça de Deus, sendo seus colaboradores, exortamo-vos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Meus amados irmãos, a quaresma da igreja é um período de 40 dias em preparação espiritual para a Páscoa, que se inicia no dia de hoje, essa preparação, e vai até antes da missa da ceia do Senhor, na quinta-feira santa. Então nós temos esse tempo de oração, que é marcado por 3 pilares, que é muito importante nós entendermos isso. É marcado por esses 3 pilares: a oração, o jejum e a esmola. A oração, o jejum, a caridade. A oração porque é um tempo espiritual, é um tempo de intensificar a busca pela vida de oração, pelas práticas de piedade que nós temos, a vivência da palavra de Deus na Santa Missa, a oração do Santo Terço, a via sacra, intensificar. Também é o tempo do jejum, principalmente esse tempo, um tempo de pedirmos a Deus a virtude da moderação em tudo na nossa vida. Porque às vezes não adianta a gente fazer um jejum de um alimento e não ter moderação em outra área da nossa vida. Então vale lembrarmos que é importante esse exercício da moderação em tudo na nossa vida. E a mortificação que Deus, que o Espírito Santo vai inspirar no nosso coração. Só que quando nós chegamos na parte da caridade, na parte da esmola, esse gesto concreto com o próximo, nós precisamos fazer uma pequena recordação. Se eu faço o jejum de um determinado alimento, eu preciso de alguma forma, aquele alimento, aquele jejum que eu estou fazendo, praticar a caridade e dar a esmola de acordo com a penitência que eu estou fazendo com aquilo que eu estou subtraindo desses 40 dias de penitência. É importante fazer essa ressalva, porque o objetivo desse tempo favorável, como nós lemos na leitura de 2 Coríntios, é a revisão da nossa vida, das nossas atitudes, da nossa mudança interior, da conversão. Por isso também é importante lembrar o tempo do silêncio e o tempo da escuta. É um tempo favorável. São Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. E se nós somos embaixadores de Cristo, nós não falamos em nosso nome. Nós falamos no nome dele, de Cristo, nosso Rei, nosso Senhor. Deus, ele escolheu, usar a voz humana para fazer o seu convite. E neste tempo favorável, é um convite que vai nos exortando. Neste tempo favorável, o convite é a reconciliação com Deus. Porque, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, esta já é uma realidade. É só nós praticarmos, é só nós colocarmos em ação na nossa vida
através do nosso modo de viver, através daquilo que nós somos, através daquilo que nós fazemos. Nós precisamos andar como aquele que já vive e já recebeu de Deus a reconciliação. O texto bíblico é claro, nós recebemos a justiça de Deus, porque aquele que não tinha pecado nenhum, Jesus Cristo, o Santo dos Santos, nosso Senhor, Ele tornou-se pecado por nós. Tornou-se pecado por nós. E diante desta realidade, meus amados, nós somos chamados à responsabilidade. A responsabilidade de cooperar com Ele, cooperar com Cristo, cooperar com o Senhor, cooperar com toda a ação do que o Espírito Santo dele realiza em nós. São Paulo, ele adverte que é possível ouvir a mensagem do Senhor, como nós ouvimos nesta leitura, e deixar que esta leitura, pelo poder da graça, permita transformar a nossa vida. É possível. E a palavra de Deus, quando ela cai no nosso coração, precisa gerar fruto, precisa produzir frutos na nossa vida, em todo o nosso ser, em todas as áreas da nossa vida, precisa estar permeada pelo poder desta palavra que cura, que liberta e que transforma. Mas, meus amados irmãos, essa graça exige de nós uma resposta de fé e de mudança. Uma resposta de fé e de mudança com atitudes concretas, né? De reconhecer que nós, muitas vezes, as nossas escolhas nos levam para longe de Jesus. Então, as atitudes concretas, tempo de buscar essa renovação interior e de identificar em nós aquelas atitudes que nos levam para longe do Senhor. E tomar uma decisão, né? Porque conversão ela não é sentimento. Não é eu querer, eu sentir que eu quero me converter. Não, é decisão. Decisão de voltar para o Senhor, estar com o Senhor e permitir que Ele transforme a nossa vida. Olha, eu preciso, Senhor. É melhor nós termos a coragem de fazer esse enfrentamento olhando para dentro de nós, porque geralmente a gente quer escapar. Não tem como escapar dessa verdade diante de Deus e do medo, muitas vezes, de olhar para dentro de nós e ver, meus amados irmãos, é esse tempo favorável. A janela da oportunidade do céu está aberta. Está aberta para mim, está aberta para você, aí onde você está. Você que talvez esteja aí escondido dentro da sua própria casa, tem tempo que não vai à igreja, não vai à Santa Missa, não participa mais de grupo de oração. Talvez tinha um apostolado, um serviço aí na paróquia, e esfriou e deixou de fazer. Olha, é o tempo favorável e a janela da oportunidade do céu está aberta. É importante nós entendermos que isso é para hoje, não é para amanhã. Não é para começar amanhã, é o hoje. Não se deve adiar a nossa reconciliação com Deus. O hoje é o momento estratégico para o arrependimento. É hoje que eu preciso me arrepender. É hoje que eu preciso me reconciliar com Deus. E muitas vezes a reconciliação é comigo mesma. Com as minhas feridas que eu cultivo, com os pecados que eu não me arrependo e não me confesso, aí eu vou me confundindo e vou jogando isso em Deus.
Eu preciso ter essa coragem. É hoje. Hoje é o dia do arrependimento. Repete comigo, hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia estratégico. Hoje é o dia estratégico Do arrependimento. do arrependimento. Porque eu não posso adiar Porque eu não posso adiar o hoje. o hoje. É agora. É agora. O tempo favorável. O tempo A favorável. oportunidade de Deus. A oportunidade de Deus. Porque as portas da janela da graça estão abertas. Porque as portas e as janelas da graça estão abertas. Espírito de Deus, vem gerar em nós o sincero arrependimento. Ó Espírito de Deus, nós clamamos, nós pedimos, nós te suplicamos, tu que és o santificador. Visita-nos nesta hora, todos nós de perto, de longe, você que está aqui no Rincão, você que ouve pela rádio, que está ouvindo pela internet, pela televisão, peça agora, meu irmão, minha irmã, o divino Espírito Santo sobre você, o santificador das nossas almas. É Ele que vai gerando em nós um sincero arrependimento das nossas culpas, das nossas faltas. É para hoje que eu quero te pedir, Espírito de Deus, vem esquadrinhar a minha alma, a minha vida. Vem, Espírito, profundamente tocando o meu ser. Vem, Espírito Santo de Deus, em todas as áreas da minha vida. Vem, Espírito Santo de Deus, também em tudo aquilo que eu sou, o que eu sou como mulher, o que eu sou, Espírito Santo de Deus, como esposa, como mãe, como avó. Espírito Santo de Deus, o que eu sou como missionária da comunidade Canção Nova. Aquilo, Espírito Santo, que eu faço no meu trabalho no clube da evangelização, no apostolado, Espírito Santo, do grupo de oração, nas missões que eu vou aos finais de semana, em tudo aquilo, Espírito Santo, que eu realizo como trabalho e como missão. Tudo aquilo, Senhor, que é negligência minha, que gera pecado, tudo aquilo, Espírito Santo, que eu não correspondi, que eu não dei os 100%, que eu deixei a desejar, Espírito Santo, gera no meu coração, que caia por terra, Espírito Santo, todas as atitudes de indiferença. Quando eu fui indiferente, Espírito Santo de Deus, e a indiferença, ela é um perigo, meu amado irmão, minha amada irmã, a indiferença, ela é um perigo, Espírito Santo de Deus. Nós queremos renunciar à indiferença que muitas vezes nos toma e somos indiferentes. Eu me arrependo, Espírito Santo de Deus, de todas as vezes que fui indiferente. Gera em mim, Espírito Santo, arrependimento. E vai rezando, vai pedindo, irmão, vai pedindo, irmã, essa graça de Deus. Me vinha ao coração muito forte de nós também olharmos para as realidades de pecado na nossa vida, ligada à soberba, ao orgulho, ao desejo de poder. Pecados ocultos que não estão à vista dos outros, mas que são pecados que nos precipitam a pecados ainda maiores. É verdade, Senhor. Sim, Senhor, que o Senhor venha também sondar os nossos corações, nos dar a graça dessa renovação. Porque neste tempo favorável, nós te pedimos, vem, Senhor, e nos renova. Dai-nos um coração semelhante ao teu coração. Um coração que saiba amar de verdade, um coração manso, um coração humilde, um coração obediente ao Senhor. Um coração que se curva na tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos renova. Porque nós desejamos que tudo o que está dentro do nosso coração, que não está de acordo com a tua vontade, seja mudado, Senhor.
Sim, Espírito de Deus, age em nós, Espírito Santo. De todas as vezes que nós duvidamos, Espírito Santo de Deus, nós duvidamos do amor de Deus a nosso respeito, nós duvidamos de toda a misericórdia de Deus em nosso favor. Ó Espírito Santo de Deus, vem agora trazer na nossa realidade a nossa verdade, Espírito Santo. Quantas vezes, Espírito Santo, sim, quantas vezes, não resista. Nós sabemos que a palavra orgulho, soberba, ela pesa, mas ela pesa e ela acontece na nossa vida. É melhor nós aceitarmos para doer menos, mas vamos nos penitenciar. Espírito Santo de Deus, perdoa-nos. Vem, 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 Deus Pai, rico em misericórdia, vem em nosso auxílio para gerar em nós todas as vezes que nós fomos soberbos e orgulhosos, nas pequenas coisas, naquelas coisas que aparentemente parecem insignificantes, nós fomos soberbos. Tende piedade de nós. Tende misericórdia de nós. E o Senhor está me dando a imagem de uma pessoa que desejou muito comer um determinado alimento e tinha pouco. Foi, sabe, essas brigas de irmão, de família dentro de casa. E um irmão cedeu o alimento, mas a raiva de quem estava com vontade de comer mais foi tão grande que quando recebeu o prato, lançou fora, jogou fora. E você, meu irmão ou minha irmã, que viveu essa realidade, saiba que Deus está gerando no teu coração um grande arrependimento nesta hora, desta atitude, quando você ouviu falar do nome soberba. Obrigada, Espírito Santo, porque gerou no coração desse irmão que está sendo tocado agora o arrependimento, quando foi soberbo numa coisa que parece que foi simples, mas que ofendeu profundamente o coração de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, continua agindo. Espírito Santo, nós queremos mais, nós desejamos mais. Então vamos cantar isso, pedir que o Espírito Santo de Deus renove o nosso coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti.
O Senhor está tocando uma pessoa que hesitou em cantar esse pedaço. Precisa mais de ti. O orgulhoso, o presunçoso, o soberbo, ele acha que ele não precisa de ninguém, nem de Deus. E Deus hoje está colocando no seu coração um arrependimento profundo por pensar desta forma, por desejar nem mesmo precisar de Deus. Mas nessa casca que você foi adquirindo, atrás dessa casca existe um coração que precisa sim mais de Deus. Precisa desse resgate de Deus. Precisa dessa aproximação do Senhor. Nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor nos dá esta graça de voltar para o Senhor. Talvez você tenha um cargo muito alto. Talvez você é um chefe de uma grande empresa e você acha que você não precisa de ninguém. Que o dinheiro, que o poder preenche o seu coração. Mas quem de fato preenche o nosso coração é Deus. Amém. E a chave para que Deus entre no seu coração é você desejar precisar do Senhor. Louvado seja. Diga isso para você mesmo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença na minha vida. Eu preciso do Teu amor manifestado no meu coração. Eu preciso, Jesus, da Tua presença na minha história. Eu preciso, Senhor, do Teu amor. Por isso, Jesus, liberta-nos. Liberta-nos de tudo aquilo que nos distancia de Ti. Venha ao nosso encontro, Senhor. Venha ao nosso encontro, Jesus. Você está ouvindo o sino? É Ele que vem ao nosso encontro. Meu irmão, minha irmã, a porta da graça, da oportunidade, da misericórdia, do perdão, da reconciliação está aberta. É o coração eucarístico de Jesus. É o seu coração que vem para aí desejarmos adentrar dentro desse coração. Jesus, eu preciso entrar no teu coração. Eu desejo entrar no teu coração, Jesus, para em ti, Senhor Jesus, me reconciliar. Em ti, Jesus, buscar o perdão dos meus pecados. Em ti, Jesus, ter um sincero arrependimento, Jesus. Por isso vem com tua presença eucarística, Jesus, renovar a minha vida, renovar todo o meu ser, para gerar em mim um arrependimento genuíno. Canta mais uma vez, meu irmão, canta desejando essa verdade. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos na presença de Jesus Eucarístico. Neste tempo em que nós adentramos, tempo onde nós somos chamados
a uma profunda vida de oração, a recorrermos ao Senhor, a estarmos na presença dEle e a deixarmos que a presença dEle vá iluminando as áreas que ainda estão escuras do nosso interior, áreas afetadas pelo pecado. É na presença do Senhor, meus irmãos, que o Senhor vai iluminando a nossa vida, vai mostrando para nós aonde nós ainda precisamos nos converter. Quaresma é isso, é tempo de conversão, é tempo de mudança de vida, é tempo de abandonar de uma vez por todas o pecado, abandonar de uma vez por todas a vida velha, a vida que ainda caminha nas trevas. Não, o Senhor, Ele veio para nos iluminar. Ele veio para estar conosco. A graça de Deus já foi derramada sobre nós. O que nós precisamos agora é nos render ao Senhor. Enquanto eu estava ali na capela, me preparando para subir com Jesus, a palavra interior que me vinha era essa: rendimento. Nós precisamos nos render ao amor de Deus. Precisamos nos render à graça de Deus, que é tão abundante. A graça de Deus é muito abundante. Esse tempo, então, a graça de Deus está aqui. O que nós precisamos é nos render. Por isso eu digo para você: se renda ao Senhor neste tempo. Abra mão da vida velha, meu irmão. Se abandone em Deus. Se abandone no Senhor. Abra mão do pecado, meu irmão. O pecado que tem te castigado tanto. O pecado que tem gerado tristeza na sua vida. O pecado que tem te deixado nesse estado de sofrimento. E talvez você nem entenda o porquê que você está sofrendo, porquê que você está triste. Isso é fruto do pecado. E hoje o Senhor diz para você: abra mão dessa vida velha. O Senhor tem algo novo para você. Abra mão da superficialidade, de ser uma pessoa superficial. O Senhor te chama a uma profundidade. Abra mão de viver de aparências. Você não precisa disso. Você não precisa viver de aparências, somente para querer agradar aos homens. O seu chamado é agradar a Deus. Abra mão das máscaras. Você que se esconde por trás de máscaras. O Senhor hoje, Ele quer conhecer a sua face, Ele quer conhecer a sua verdade. Por isso, se abra à presença do Senhor. A palavra de Deus hoje diz que nós devemos rasgar o nosso coração para Ele. Vai rasgando o seu coração. Você que foi colocando capas sobre o seu coração, você que foi deixando o pecado tornar o seu coração endurecido, fechado, magoado. Rasgue o seu coração hoje na presença do Senhor. E permita que o Senhor enxergue toda a sua vida e vai abrindo mão dessa vida velha. Vai abrindo mão, vai soltando. A imagem até mesmo de como uma pessoa que segura uma corda e essa corda te fere. Essa corda, ela machuca as suas mãos. Essa corda é o pecado que você há tanto tempo tem arrastado, tem segurado e tem pretendido arrastar isso. Por isso que a sua vida não caminha. Por isso que você experimenta como que uma lentidão na sua vida. Abra mão disso, meu irmão. Solte aquilo que tem te aprisionado, aquilo que tem te prendido.
aquilo que tem te impedido de caminhar, aquilo que tem te impedido de avançar, solte. É tempo de abandonar a vida velha. O Senhor também está tocando profundamente o coração de uma pessoa que foi rendida em um assalto. E quando o padre falou a palavra se renda, você lembrou desta passagem de sofrimento, de dor, de medo, de pânico que você carrega até hoje. A lembrança que custa muito e te faz sofrer. Somente que quando você ouviu a palavra se renda, você foi tomada, não mais pelo medo do assalto que você passou, mas com um certo alívio na alma, porque o Senhor está pedindo de fato uma rendição total da tua vida, que está andando fora dos trilhos. E eu vou dizer isso para você, minha irmã. Quando nós nos rendemos ao Senhor, nós encontramos a verdadeira liberdade. Quando nós nos rendemos ao Senhor, o pânico e o medo saem da nossa vida. Quando nós nos rendemos ao Senhor, é mais fácil reconhecer os nossos erros, nossos deslizes, buscar o sacramento da confissão. Por isso, tente agora transpor tudo o que você passou nesse assalto, a força espiritual de que Jesus está realizando na tua vida hoje. Se renda a Ele, volte para os trilhos, volte para a igreja, lugar de onde você nunca deveria ter saído. Volte para o sacramento da penitência, para o sacramento, para o tribunal que nós entramos culpados e saímos de lá libertos, saímos de lá libertos das nossas mazelas que nos apresenta. Volte, volte, obrigada, meu Senhor e meu Deus, por toda a graça que está derramando sobre nós nesse tempo favorável, nesta época, Senhor, de rendição, de entrega, de quebrantamento, de arrependimento genuíno dos pecados, das faltas, das mazelas. Obrigada, Senhor, por tua misericórdia que está sendo derramada e está tocando os nossos corações nesta hora. O Senhor está alcançando um homem. Você está diante da televisão, no seu coração, um profundo arrependimento. O que você era de frente, pertencente à renovação carismática católica, pregador, já foi coordenador de grupo de oração, e hoje você vive uma vida distante do Senhor, e neste carnaval você viveu situações que, como você se sente nesse momento, é a palavra que me vem ao coração, jogado na lama. Mas o Senhor está resgatando você, te trazendo de volta, porque neste tempo favorável, o tempo que foi preparado no dia de hoje para você, o Senhor te resgata para te dar uma vida nova. Busque o sacerdote, busque a confissão, busque a reconciliação com o Senhor, mas também consigo mesmo, como rezava a Antonieta. Você, por ter caído, você não se perdoa. E pior do que os pecados que você cometeu é o orgulho de não querer retomar. É verdade. E Deus te levanta. Obrigada, Senhor. Louvado seja, Louvado Senhor, teu santo nome por esta Olha, o vida. convite, venha na Santa Missa. Venha. Olha, a cinza que o sacerdote, o ministro, o diácono vai impor na nossa cabeça no dia de hoje, ou na nossa testa, traçando o sinal da cruz, ela não vai apagar os nossos pecados. É para nos lembrar que nós somos pó, que nós
não somos nada. É para a gente enxergar a nossa realidade. Lembre-se, a cinza que vai ser imposta sobre nós hoje é para lembrar o nosso nada, é para lembrar que nós somos pó. Ela não apaga o pecado. O pecado que nós cometemos com um sincero arrependimento, ele vai ser apagado quando nós buscarmos o sacramento da confissão. Estou dizendo isso porque tem muita gente que confunde e traz uma interpretação totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Então, meu irmão, neste momento em que você está receoso, está com medo, não tenha. Ó Jesus, eu te peço que toque o coração de quem está com vergonha, e a gente fica com vergonha mesmo, mas a gente desmascara o demônio quando a gente vai diante do sacerdote confessar nossas mazelas, nossos pecados. Por isso, Jesus, com o poder do teu Santo Espírito, vai tocando os irmãos que têm vergonha, vai gerando esse arrependimento, vai colocando esse entendimento da necessidade de buscar o sacramento da confissão, vai tocando, Senhor Jesus, e gerando esse entendimento. Eu preciso acusar os meus pecados, as minhas faltas diante de Jesus, e o sacerdote, o in persona Christi, ali é Jesus que está ouvindo as nossas mazelas, é Ele que vai nos perdoar, vai nos absolver. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo sacramento instituído por Ti, por misericórdia, por amor. Um sacramento de cura, meu irmão, minha irmã. É um sacramento de cura e de libertação. Você que busca cura e libertação, vai no lugar certo. Vai no lugar certo, na confissão, o sacramento que nos cura e que nos liberta. Obrigada, Jesus. E não tenha medo de se humilhar na presença do Senhor. Não tenha medo de se despojar, se humilhar, viver a humilhação de confessar os pecados, de reconhecer que pecou, que errou, que o que você estava fazendo não era certo, não era bom. Meu irmão, abandone o seu orgulho, abandone a sua vaidade, se humilhe na presença do Senhor e Ele te levantará. É Ele que vai te reerguer, é Ele que vai te sustentar, que vai te segurar pela mão. Mas agora é o tempo de se humilhar na presença dEle. É o tempo de deixar o orgulho, a vaidade. Você que é cheio de vaidades, você que até diz, eu me confessar com outro homem, um sacerdote, como Antonieta disse, é a presença de Cristo, é Cristo que está te escutando, é Cristo que irá te absolver. E é Ele que vai te levantar. Mas não tenha medo de se despojar dessas vestes sujas, manchadas, encardidas pelo pecado. Porque o Senhor, Ele quer te dar vestes novas. Ele quer te dar vestes limpas. Não tenha medo de se humilhar. Tudo que há em nós precisa ser mudado, Senhor. Tudo que há em mim precisa ser mudado, Senhor. Tudo que há, olha, é por graça, meu irmão, minha irmã. Fala para Jesus, Jesus, derrama essa graça sobre mim, segura na minha mão. Eu vou contigo, Senhor. Segura na minha mão, tenha certeza que o Senhor está segurando na tua mão e está derramando essa graça. E o impulso da graça vai nos levar para viver, para adentrar, para ser a quaresma das quaresmas. Eu preciso, Senhor. Não pode ser uma quaresma como outra qualquer, ou como as outras que eu já vivi, mas precisa ser a quaresma, porque
tudo em mim, Senhor, precisa ser mudado. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Eu preciso dizer a algumas mulheres que o coração agora dói muito porque está vivendo toda uma situação de traição e você está focada somente no erro e na traição do seu esposo. Eu vou dizer para você, eu também fui traída uma vez. E quando eu foquei só no erro aqui, eu não estou justificando o adultério do meu marido, mas dizendo para você que diante de Jesus, eu também descobri que eu cometia um adultério. Sabe como? Com as minhas infidelidades a Deus. Porque diante deste conflito que foi muito doloroso, eu descobri que eu era uma pessoa orgulhosa, soberba, extremamente vaidosa e que também estava sendo adúltera, ou seja, traindo nosso Senhor com os meus pecados. E quando eu me reconciliei, busquei a confissão, o arrependimento, a graça de Deus foi me tomando de uma forma que aí eu tive coragem de rezar pela conversão do meu marido, de perdoá-lo diante da sua traição. E a graça foi tão abundante que o encontro pessoal que ele teve com o nosso Senhor foi fruto do perdão lançado e do meu reconhecimento também dos meus erros. Por isso, não o acuse, mas olhe para você. Olhe para você. Cuide da sua vida espiritual. Tenha força em nosso Senhor Jesus Cristo para você lutar pela salvação do seu matrimônio e da sua família. Eu quero até confirmar isso que a Antonieta trouxe, porque antes dela começar a trazer esse testemunho, que vinha ao meu coração era de dizer isso para você que somente sabe acusar o outro e cobrar do outro. Você que cobra a mudança de vida do outro, que exige do outro. O Senhor hoje quer falar com você. Comece a olhar para você. Antes de exigir a mudança do outro, comece a mudar você. Você focou tanto na vida do outro que foi se esquecendo de corrigir em você mesma, em você mesmo, os seus defeitos. Você foi deixando de enxergar os seus defeitos, as suas falhas, e começou somente a cobrar do outro como se você também não errasse, como se você também não tivesse pecados, como se você fosse a pessoa mais certa, mais correta do mundo. O Senhor hoje está falando para você. Deixe as acusações e volte o seu olhar para você mesma. Volte o seu olhar para você mesmo, meu irmão. E comece a corrigir as suas falhas, os seus defeitos, os seus pecados. Deixe a acusação. A palavra que me vem ao coração é aquela palavra que agora eu não me recordo muito bem onde que está, mas que o Senhor dizia: arruma a sua casa, porque vais morrer. E eu entendo que não é a morte natural que o Senhor está falando aqui,
mas a morte daquele homem, daquela mulher, distante do Senhor, pecaminoso, orgulhoso, soberbo, daquele homem, daquela mulher que se via acima dos outros. O Senhor está convidando você a arrumar a sua casa, mas não a casa externa, onde você habita, mas a casa interior onde Deus quer habitar, onde Deus quer estabelecer o seu senhorio, onde Deus quer guiar a sua vida. Arruma a sua casa. E como dizia o padre, busque na confissão essa ressurreição que você precisa. Deixe morrer dentro de você esse homem velho, essa mulher velha, que você reconhece hoje na presença do Senhor. E permita que o Senhor organize, seja o centro da sua vida. A passagem bíblica, Pati, é Isaías no capítulo 38, versículo 1. Põe em ordem a tua casa. Eu quero confirmar. Põe em ordem a tua casa interior. Resolver as pendências que nós temos no nosso interior. De todas as formas. Resolvendo as pendências interiores. Todas as outras coisas vão sendo ordenadas ao nosso derredor. Todas as outras pendências. Então, cria coragem, busca o Senhor, busca o sacramento da confissão para resolver essas pendências interiores e fortalecer o seu relacionamento com Deus, com o Senhor. Mais uma vez vamos cantar esse pedido, essa súplica da alma, pedindo ao Senhor que renove a nossa vida. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. E vai dizendo que você precisa de Jesus. Eu preciso de ti, Jesus. Reconheça essa necessidade do Senhor. Essa necessidade. Nós precisamos de ti, Jesus. Precisamos de ti. Caminha conosco nesta quaresma. Caminha conosco nessa quaresma. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a
do céu lhes destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem